ser? Boa noite a todos. Eu vou ler uma mensagem de Agenda Cristã de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Em verdade, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz talhante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não ensina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Uma boa palestra a todos. Meu boa noite a todos, que a paz, que o amor do Mestre Jesus envolva os nossos corações nesse momento. Sejam todos bem-vindos. Os que estão chegando pela primeira vez em nossa casa, sintam-se acolhidos, amparados pela espiritualidade presente, que está aqui para nos envolver, nos auxiliar, nos amparar em todas as nossas necessidades. Aos demais da casa, o nosso abraço fraternal e que possamos nesse instante unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, elevando ao Mestre Jesus para que nós consigamos a sintonia necessária para as atividades que hão de iniciar. Deus Pai de amor e de bondade, nesse instante, Senhor, elevamos a Ti o nosso sentimento de profunda gratidão por nos conceder a oportunidade redentora daqui estarmos.
que possamos, Senhor, aproveitarmos cada um de nós da melhor forma possível. Que o assunto, que a palestra na noite de hoje possa encontrar abrigo, agasalho em cada um dos nossos corações, de maneira que possamos nós extrairmos as lições necessárias ao nosso aperfeiçoamento, com esse desejo, com esse intuito de nos tornarmos criaturas melhores, mais instruídas e moralizadas, é que pedimos à espiritualidade que nos envolva e pedimos também a autorização para darmos por iniciada a atividade doutrinária desta noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus. A palestra da noite de hoje é que nosso irmão Dionei, que os anjos dos céus o inspirem na sua mensagem. Que assim seja. Uma boa noite a todos, sinto-se abraçados por essa casa tão acolhedora. O tema da noite de hoje é uma mensagem que já expomos numa quarta-feira do mês passado. Então, quem já ouviu, é bom ouvir de novo. Então, o tema da noite então é sobre as enfermidades, esse mal que nos atinge e que não é por menos porque de todos os males, todas as aflições, todas as expiações que nós encontramos nessa escola terrena, a enfermidade do corpo físico, de fato, é uma que mais nos preocupa, que mais nos limita também. Não é por menos, porque qualquer conquista, qualquer conforto, qualquer coisa a mais que eu tente angariar dentro da escola terrena, sem saúde não faz o menor sentido. Então, por isso é um mal que nos aflige tanto. Somos espíritos imortais, sois luzes, como disse Jesus. Mas sim, mas estamos ainda nos manifestando nesse mundo através de um corpo material, através de um corpo físico. E a doença nos deixa realmente muito debilitados e muito limitados também. Porque enquanto nós estamos aqui nessa estada dentro da escola terrena, nós somos três coisas ao mesmo tempo. Uma tríade. Nós somos o espírito, a criatura que pensa, o ser ciente, o espírito, o eu propriamente dito. Nós temos um corpo espiritual formado pelos fluidos do mundo espiritual e do mundo material. Conforme nós nos sentimos, nós formamos esse corpo. E um corpo material, que foi formado pelo corpo espiritual. O corpo espiritual é a forma do corpo material. Então é esse corpo material que nós pilotamos, que nós dirigimos dentro da escola terrena. Então qualquer disfunção, desajuste nessa tríade, nessa harmonia, é o que chamamos de doença, porque atrapalha a nossa vida. Então, longe do senso comum que diz que nós somos um corpo que tem uma alma, esse é o senso comum, na verdade nós somos um espírito que está temporariamente dirigindo um corpo, temporariamente habitando um corpo físico. Então a humanidade sempre batalhou, está o tempo todo lutando para combater as doenças, mas nunca conseguiu se livrar definitivamente. Segundo a OMS, a única doença que efetivamente foi eliminada foi a varíola, a única. As outras continuam por aí. A gente cura uma, aparece outra. E mesmo com tanta tecnologia, com tantos hospitais, com tanto tratamento, tantas terapias diferentes, as doenças continuam por aí. Mas é porque toda essa tecnologia, todos esses medicamentos, toda a terapia, ela aponta somente para o corpo, aponta para o efeito, não aponta para a causa. A causa não está no corpo. Então é muito diferente tratar uma doença, cuidar da saúde e buscar a saúde permanente, a saúde eterna. Então, de todos os males que apresenta o nosso corpo, ou seja, todos os males que são detectados por algum exame, por algum instrumento, é só a ponta de um iceberg, é só aquilo que se pode ver. Mas existe uma imensidão oculta aos nossos exames clínicos e aos nossos equipamentos que nós não enxergamos ainda. Porque para buscar uma saúde permanente, a saúde constante, a saúde eterna,
deve haver uma ação do próprio indivíduo, porque a cura é de dentro para fora. Ela vai muito além de um tratamento físico, do tratamento do corpo. Porque a nossa vida, ou seja, nós somos, na verdade, né, o resultado de todas as nossas escolhas. Porque quando eu desejo alguma coisa, quando eu escolho alguma coisa para mim, eu vou mentalizando aquilo que eu quero. Se eu estou mentalizando, eu estou agindo em torno daquilo. Se eu estou agindo, eu estou atraindo fluidos para a minha volta. E também companhias espirituais também à minha volta. E assim eu vou montando a criatura que eu sou, o meu caráter, os meus hábitos. Então, eu estou montando, se eu sou uma pessoa que tem tudo aquilo que nós queremos, é saudável. O que mais nos distingue dos animais irracionais é justamente isso, é a capacidade de escolher, é o livre-arbítrio. Porque no campo material da vida, ou seja, o nosso corpo físico, no campo material, tudo é automático, funciona por impulsos de um instinto. O instinto nos dominava no passado, era só instinto que nós tínhamos como um guia para a nossa vida. Mas hoje ele foi perdendo valor. Hoje é muito mais a razão e os sentimentos do que os instintos a coordenar a nossa vida. Então hoje nós estamos muito mais sujeitos aos efeitos das nossas escolhas, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. E só espíritos perfeitos é que nunca fazem escolhas erradas, só as escolhas saudáveis. Então nós temos que nos vigiar para fazer as escolhas corretas também. Porque quando nós contrariamos, pelas nossas escolhas, as leis divinas, as leis naturais, tem consequências. Quanto maior for o erro da minha escolha, maior a consequência, então maior o tamanho da reparação também. Então os erros cometidos por pura ignorância ou pelo impulso dos instintos, como era no passado, que já são esperados esses erros, não o que reparar. Não foi uma transgressão de uma lei divina, mas como eu sou um ser consciente, eu sei o que é certo e o que é errado, todas as minhas escolhas têm consequências, inclusive para o meu corpo físico também, para a minha saúde. E quando falamos em enfermidades, vem à mente as enfermidades, os contágios, as infecções, pandemias, epidemias, traumatismos e acidentes. Mas tem a coisa mental também, as enfermidades da mente, os estados psicológicos, a insatisfação, os desajustes, os conflitos, as alienações também, que de uma forma ou de outra também estão ligadas às nossas escolhas, dessa encarnação ou de uma outra, de um passado distante. Então a ciência hoje, ela aponta os equipamentos somente para curar um corpo, que é uma ferramenta do espírito, por onde ele se manifesta, onde se faz sentir os efeitos das minhas escolhas. Então, onde brota a doença? Então, segundo o bico de luz, que é o espiritismo, toda enfermidade brota do espírito. Ela vem lá do ser imortal, e não de um corpo frágil, que daqui a pouco vai entrar na reciclagem e vai se dissolver nos elementos da natureza. Então, é o nosso perispírito, é a forma desse corpo. E as minhas escolhas alteram essa forma, danificam a forma. Tente fazer um bolo bonitinho numa forma toda torta, o bolo sai torto também. Nós temos aqui fazer boas escolhas para ter uma boa formação do nosso corpo também. E sempre que nós agredimos alguém, ou a nós mesmos, isso é uma violação da lei do amor, da lei universal, da lei que rege as coisas do universo. Isso fica registrado no meu corpo espiritual, lá no meu perispírito. Um exemplo bem drástico: se eu atirar em alguém com um desejo sincero, com muita vontade realmente de destruir aquela pessoa, de ver a dor e o sofrimento dela, é muito possível que no mesmo ponto onde eu acertei aquela pessoa, no corpo dela, fica uma marca registrada no meu corpo também, no meu corpo espiritual. E mais cedo ou mais tarde, numa outra reencarnação, eu posso ter que botar aquilo para fora através de uma doença, através de uma enfermidade. Isso não é um castigo, não, porque Deus não quer ver o sofrimento de ninguém. Porque ninguém, jamais, em hipótese alguma, vai sofrer alguma coisa que não necessita ou que não mereça. Aquilo é necessário para expurgar o mal que já estava em nós.
Então toda a consequência, ela pede um reajuste, um realinhamento das leis divinas. Então não foi um castigo, foi o próprio Espírito que pediu aquilo. Ele pediu aquele reajuste, ele pediu para colocar aquilo para fora em forma de doença. Foi a consciência que pediu, não foi um castigo divino, como se Deus quisesse ver alguém sofrendo. Então, às vezes, nós esquecemos realmente que somos nós a fonte de tudo, porque a nossa conduta não é saudável. Nós, por exemplo, continuamos insensíveis à dor dos outros. Nós continuamos insensíveis ou cegos quanto ao fardo que os outros carregam. Quantas vezes nós já não arquitetamos, pelo menos na mente, não na prática, pelo menos na mente, quantas vezes já não pensamos num revanchismo, numa vingança, em desejar ver o desespero ou a agonia de alguém que nós não gostamos, de um desafeto. Nós esquecemos que o ódio também nos consome, é uma fonte de doenças. Quantas vezes nós já não falamos mal de alguém, mas com desejo de destruir aquela pessoa, jogar uma pessoa contra outra? Nós já fizemos isso, ou nessa encarnação, ou numa outra, onde estamos fazendo. O ciúme que nos prende uns aos outros e acabamos nos infelicitando também aquele que nós julgamos amar. Isso é fonte de doença também. A ociosidade, gastar tempo à toa, transformar a mente na oficina do mal, é fonte de enfermidades também. A vaidade, aquela coisa de nos sentir melhor do que os outros, maior do que alguém, também é uma fonte de enfermidades, porque o vaidoso nunca está tranquilo, está sempre preocupado, invejoso, observando os outros e sempre se destruindo por dentro também, como fonte de enfermidade. Nós podemos até seguir à risca todas as orientações de uma vida saudável, tanto na alimentação, exercícios físicos, medicação, um sono reparador, e mesmo assim podemos ficar doentes ainda, porque essas práticas importantes evitam as doenças que não estavam planejadas nos nossos planos reencarnatórios. Então manter essa conduta é muito bom, perfeito, eu vou evitar doenças que não estavam planejadas. Porque o nosso perispírito, ele é uma esponja. Ele absorve tudo que está à minha volta. Os fluidos dos outros e principalmente o meu também. Ele absorve o meu estado de espírito. E só vai botar para fora aquilo que já estava em mim. Existe uma corrente muito forte que nos liga à fonte da vida, ou seja, que nos liga a Deus. Então qualquer desejo do mal que contrariar essa lei é uma descarga venenosa no nosso corpo. Porque o nosso corpo é um reloginho, ele é perfeito. O sentimento do mal desarticula esse reloginho, ele atrapalha o funcionamento. Então basta um desejo do mal, basta uma paixão do mundo, do campo inferior da vida, para destruir a sincronia desse reloginho e também trazer alguma doença que não estava planejada, mas foi um sentimento que eu tive que atrapalhou o bom funcionamento. Então o desejo de destruir alguém, de ver o mal de alguém, é o que mais nos afeta. Porque eu sou o primeiro a sentir aquele desejo, aquela descarga venenosa. Porque esse desejo vai ficar marcado, sim, no meu corpo espiritual. Então, se não for nessa encarnação, vai ser numa outra. Eu vou ter que botar aquilo para fora em forma de uma doença. É por isso que o nome é doença-remédio. A doença é o remédio da alma. Porque o corpo é o dreno da alma. Então, quando nós estávamos lá no mundo espiritual, na nossa casa espiritual, nós fomos mandados para a escola material que estamos hoje. Nós temos que trazer um material escolar, que é o corpo que Deus emprestou como material escolar. Mas ele não é só material, ele também é um dreno para expurgar os males que estavam na alma. Então, por conta disso, nós não podemos desligar o funcionamento do nosso corpo ao bel prazer. Aí não quero mais, eu vou acabar com o corpo, através do assassinato, do suicídio, da eutanásia, do aborto. Não, só Deus sabe o tempo e o limite que esse corpo deve estar funcionando para que aquele espírito se cure. Então Jesus, que era o médico dos médicos, ele deixou a receita da saúde perfeita e da felicidade, quando diz: te concilia com o teu adversário enquanto caminhas com ele lado a lado, porque se um dos dois partir primeiro, não vai estar mais lado a lado,
a reparação é complicada. Isso pode ser uma fonte de doença, porque pode trazer o remorso também. Então, se eu fiz mal para alguém, correr e reparar esse mal, enquanto der tempo. Se alguém me fez mal, tentar perdoar. Se eu não conseguir perdoar, pelo menos desculpar. Se eu não conseguir desculpar, pelo menos não desejar o mal, do desafeto. Se eu ainda não consigo não desejar o mal, então aguardo o concurso do tempo, que as lições severas vão vir para que eu mude o meu ponto de vista e aprenda a perdoar. Na velha pergunta, é melhor ter razão ou é melhor ser feliz? Nós continuamos escolhendo a porta larga, ser feliz. Só que ter razão não é sinônimo de saúde e nem de felicidade também. E no fundo nós não temos razão de quase nada e nem certeza de quase nada. Então é melhor escolher ser feliz e ficar em paz. Nós temos que aprender a não conservar angústias do passado também. O saudosismo doído, a melancolia é fonte de doenças depressivas. Nós também não podemos ficar muito ansiosos com o dia de amanhã e não tão estressados com o dia de hoje também. Então parece que não sobrou nenhum momento de alegria. Angustiado com as coisas de ontem, ansioso com o amanhã, estressados com o dia de hoje. Então, que momento eu serei saudável e feliz? É algo a ser meditado também. Ou seja, é só o dia de hoje que existe. O resto apaga. Porque hoje eu posso buscar saúde. Hoje eu posso ser feliz. Ontem e amanhã não. Só agora. Aprender a controlar também a cólera. Aquela explosão interna quando algo não deu certo, quando uma coisa não saiu como eu planejei, ou quando, sei lá, caiu uma cadeira em cima do meu dedão. Aprender a controlar, porque essa explosão também desequilibra tudo isso. Ela traz uma descarga venenosa, também pode trazer uma certa doença, para agora e para o futuro também. Falta de amor próprio também. Tem gente que não sabe se perdoar, tem gente que não sabe dizer não, fica sempre se sentindo coitadinho, pequenininho, último dos últimos. Isso é um problema para a saúde também. Isso atrai doenças degenerativas. E faz todo sentido. Se eu me sinto um nada, por que o meu corpo terá harmonia e saúde? Não, ele vai ter alguma coisa degenerativa, uma degradação do funcionamento. Então é muito importante não sentir-se melhor do que os outros, também é fonte de doenças, mas nem menor também. Sinta-se luz, como disse Jesus, sois luzes, que brilha a vossa luz. Cada um tem a sua própria luz. Pode buscar a sua própria felicidade e saúde sem estar se comparando com alguém. Então nem todas as enfermidades estavam então gravadas no nosso perispírito. Muitas vezes são práticas insalubres do dia de hoje então. Alimentação, bebidas e vícios. Porque esse é um mundo de provas e expiações. Isso é um mundo inferior, então nosso corpo também é muito frágil. E ele é muito mais frágil do que a gente imagina. Ele pode se destruir com qualquer coisa. Ele é muito frágil, então nós temos que tomar cuidado com isso. Porque quando nós nos desequilibramos físico ou mentalmente de forma contínua, intensa, ou por ação de espíritos obsessores, isso traz um desgaste fluídico muito grande. E também uma assimilação de fluidos ruins, que vão reduzir a minha resistência, a minha imunidade, e com muita facilidade vou pegar doenças. Então eu tenho que tomar cuidado também com essa pressão mental, com a pressão mental dos encarnados e também dos desencarnados. Pode destruir a minha saúde também. Existem também limitações do nosso corpo que não foram causadas por enfermidades, foram causadas pelos tais, entre aspas, acidentes. Mas mesmo assim, de uma forma ou de outra, são importantes para o nosso amadurecimento e também tem alguma relação com as nossas escolhas. Porque, como eu disse, ninguém, em hipótese alguma, vai estar sofrendo alguma coisa que não mereça ou que não seja importante para a sua evolução. Lá no livro Nosso Lar, lá tem uma historieta que diz que Pedro pediu para Jesus curar todos os doentes antes de começar as pregações, antes de Jesus começar a falar. Mas Jesus disse: Pedro, a enfermidade é muito importante para a evolução das pessoas. Inclusive muitas só vieram até aqui porque estavam doentes. Mas Pedro, mas mestre, eles sofrem muito. Tá bom, Pedro, vamos curar as pessoas.
E à medida que as pessoas eram curadas, sumiam no terreno, não ficava nenhum. Corriam para a sua vida vulgar e suas atividades comuns. Aí Jesus disse: está vendo, Pedro, nós curamos a dor, mas não podemos esquecer que o sofrimento é uma criação do próprio homem, ajudando a esclarecer-se para a vida mais elevada, pois sem o aguilhão da doença, seria impossível conduzir a humanidade para a felicidade. E se nós observarmos também uma certa razão, uma certa lógica, até mesmo as pessoas que Jesus curou já morreram todas. As pessoas que ele curou, depois tiveram outras doenças e já morreram também. Já reencarnaram, já morreram de novo. Então a doença ela é importante sim para a nossa evolução. Ela é importante como um remédio, ele é um remédio da alma. Então nós temos que nos preocupar com a cura da alma. Nem Jesus preocupou-se tanto assim em curar os corpos, porque ele sabia que aquilo era um remédio. Então, apesar de ser um escândalo necessário, o remédio necessário, nós somos obrigados a buscar a cura. Porque lá no Evangelho é lícito, né, amenizar o mal, é lícito buscar as curas? Sim, é lícito, porque inclusive é uma das funções da enfermidade, é botar o homem para pensar, para estudar, encontrar medicamentos, tecnologias para reduzir o sofrimento e curar-se. Porque quando eu entro numa sala de aula para aprender coisas, é mais interessante eu vir com o material escolar completo ou pela metade? É o completo. Então é melhor eu entrar no mundo com o corpo físico saudável e pleno. Assim eu vou aproveitar melhor as lições da vida. Então a doença, na verdade, é uma exceção no universo, ela não é uma regra. Então eu tenho que buscar a cura, embora ela seja tão importante. Porque se não fosse assim, Deus não teria colocado a dor do lado da ciência que pode me curar. Então nós temos sim que buscar a nossa cura e auxiliar a cura dos outros também. Então nós temos que nos educar para ver a doença muito além do corpo físico. Nós temos que aprender a viver assim no mundo material, tendo toda a atenção com as experiências materiais, com as lições materiais, com as provas e expiações do mundo material, sim, é o mundo que nos encontramos, mas nunca esquecer de deixar a mente no mundo espiritual também, na casa eterna. Quando o problema é que nós só lembramos disso quando estamos doentes. Quando estamos perfeitamente saudáveis, a gente esquece desse lado espiritual também. Então, cada pessoa, depois que passa por uma doença grave, depois que sai dela, cada um tem uma conduta diferente. Alguns possam se sentir coitadinhos, né, frágilzinho, né, coitadinho de mim. Outros se embrutecem, se transformam em criaturas revoltadas. Mas a maioria dos alunos dessa escola, a massa mesmo, inicia uma nova vida, uma reforma íntima, começa a ver a vida de uma forma diferente. Porque quantas pessoas já não fizeram grandes transformações em sua vida, mudar a visão, os valores, as preocupações, melhorar suas relações afetivas, melhorar suas amizades também e passaram a ser pessoas mais felizes. Então, perante a doença, nós temos que meditar a paciência, a persistência e a humildade. Então nós podemos também começar a cura antes que a doença apareça, embora pareça um paradoxo, né? Curar a doença antes que a doença venha. Sim, se o perispírito ele é a forma do corpo e as marcas negativas estão nele, então eu posso, e como está lá no Evangelho de João, onde ele disse que o amor cura uma multidão de pecados, então quer dizer que o amor pode tirar as manchas negras do meu corpo espiritual. Sim, porque a caridade é a manifestação prática do amor aqui nesse mundo. E amor é a lei que rege o universo. Então, se eu praticar com sinceridade isso, as marcas negativas vão desaparecer, ou pelo menos vão amenizar, segundo o merecimento de cada um. Porque Deus quer ver o fim da doença e não do doente. Deus quer o fim do crime e não do criminoso. Então é assim que a doença deve ser encarada, como um alarme, alguma coisa chamando a minha atenção, que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, mudar meus passos, mudar as minhas escolhas. Nunca encarar como castigo ou como sofrimento imposto por Deus, como se Ele quer me ver sofrendo. Mas é claro, temos que reconhecer que são nos momentos graves da vida
que a gente compreenda os verdadeiros valores, aquilo que interessa, aquilo que não interessa, o que é importante, o que não é. Disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Ele falou aliviarei, não falou que vai tirar a lição do caminho. Ou seja, ele veio para nos orientar, para que a dor não vire um sofrimento. A doença é a dor, ela é obrigatória, mas ela não tem que ser um sofrimento, dependendo do meu ponto de vista em relação à vida. Jesus nunca ficou doente. Nunca tivemos notícias de que Jesus tenha ficado doente em algum momento em que esteve entre nós, fisicamente. Porque toda a vida dele era amor, os seus atos, suas palavras, conduziam à verdadeira felicidade, à verdadeira saúde, nos convidando a ser tão saudáveis quanto ele. Então, o nosso trabalho é atingir a perfeição, segundo ele nos ensinou. Então, o Espiritismo, ele é esse bico de luz a nos orientar. Então, o Espiritismo veio ao mundo para transformar o mundo, mas transformando o homem primeiro, não diretamente o mundo, transformar o mundo para que o mundo se modifique também. Então, a missão de uma casa espírita e também dos espíritas, inclui todos nós, é divulgar o Espiritismo. Agora, quando se fala em doença, temos que analisar o seguinte: todas as terapias conhecidas, criadas pela ciência dos homens, ou inspiradas pelos espíritos, então terapias tanto as materialistas quanto as espiritualistas, elas vêm curar o corpo, elas agem no campo temporário da vida. Já o Espiritismo não, ele tem um trabalho diferente. O Espiritismo veio transformar o ser para transformar o mundo, é uma coisa ampla, diferente, e não uma coisa temporária. Então, o objeto de estudo do Espiritismo é o espírito, e não o corpo, e não necessariamente a cura do corpo. Então, essas terapias espiritualistas, que existem por aí afora, já ajudaram muita gente, e vão ajudar mais gente ainda, mas devem ser aplicadas e estudadas lá no campo que lhe é próprio, no local próprio, e não dentro do Espiritismo. Então, o Espiritismo lida com curandeirismos. Então, muita gente tenta relacionar cirurgias espirituais, curas espirituais com o Espiritismo. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A iluminação do ser para a sua evolução. O outro busca a cura de um corpo físico, a coisa temporária, dentro da escola terrena. Importante, sim, é claro, nós temos que buscar a cura, mas tentar não misturar as coisas. No passado era mais comum o curandeirismo dentro das casas espíritas. Eu digo passado, décadas, bem passado, né? Mas depois de muito estudo, né, muito amadurecimento na mente dos espíritas e dos divulgadores, foi desaparecendo. Então, por isso a gente não vê hoje, a gente questiona, né? Por que não existem essas cirurgias, essas curas dentro de uma casa espírita? Porque a casa espírita tem a função número 1 e única de divulgar o Espiritismo. Então, quando a ciência erguer os seus olhos para além do corpo, aí sim, nós vamos começar a tratar as causas das doenças, não somente os efeitos. Porque existe uma vacina definitiva para todas as doenças, que é o Evangelho do Cristo, que é uma reforma íntima. Como ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará das enfermidades. Então, desejar um corpo saudável, mas com a mente mergulhada no mundo doentio, não faz muito sentido. A mente deve mudar primeiro. Nos mundos de regeneração, que é o mundo superior à Terra, onde não existem doenças, os corpos são os mesmos, a natureza é a mesma, o planeta é o mesmo, mas não tem doença, porque os espíritos é que não são mais doentes, eles evoluíram. Então, da mesma forma que não existe escuridão na verdade é falta de luz, como não existe o frio, que na verdade é falta de calor, talvez não exista doença. Existe uma falta de harmonia do espírito com a fonte da vida. Então, lá no Evangelho de Mateus, uma passagem diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo estará na luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará mergulhado na escuridão. Então, meus queridos, foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção, pela paciência. Uma boa semana para todos, tá? Um abraço.
possamos uma vez mais elevarmos os nossos pensamentos ao Pai Criador, ao Mestre Jesus. Deus Pai de amor e bondade, te agradecemos, Senhor, por todas as orientações recebidas na noite de hoje. Obrigada, Senhor, porque agora passamos a caminhar de forma diferente, a enxergar a questão da dor e do sofrimento, não mais como castigo, como punição, mas como reflexo das nossas próprias atitudes, dos nossos atos, do nosso proceder, e bem compreendida e sentida, torna-se um instrumento de Deus a nosso favor, nos fazendo, Senhor, despertarmos para a nossa própria realidade, para a necessidade da nossa reforma íntima, para a mudança do nosso agir, do nosso proceder. Agradecemos-te, Senhor Deus Pai, por tudo que passamos, por tudo que experienciamos na nossa atual existência, que possamos nos manter firmes, serenos, mediante toda dor e provação, na certeza absoluta de que ela é transitória e benéfica a cada um de nós. Que possamos nós pedirmos a assistência, o amparo, a visita amiga dos benfeitores espirituais, de nosso anjo da guarda, para que nos transmitam força, coragem, resignação, serenidade nos momentos difíceis, que possamos, Senhor, assimilar essas vozes amigas que estão sempre ao nosso lado. Por mais difíceis que sejam as provações, as dificuldades, não estamos sozinhos. Que possamos nos lembrar do Mestre Jesus, certa vez ao curar, fala para a enferma: ide e não peques mais, nos indicando a causa, o motivo, a origem de toda dor e sofrimento. Está em nosso proceder e em nosso agir. Peçamos, cada um de nós, sinceramente, todas as noites, ao nos deitarmos, a presença do nosso anjo guardião, a nos velar, a nos proteger, a nos orientar, para que nós possamos, a cada dia, a cada exercício, a cada momento, ir nos reformulando, criando hábitos diferentes, atitudes diferentes, formas de pensar diferentes, para que possamos seguir de forma mais serena. Agradecemos, Senhor, então, por todas as enfermidades, rogamos por todos os enfermos que existem em nosso planeta, mas nesse instante, gostaria de rogar a Ti, Pai amado, com todo sentimento de amor e de gratidão, em favor de todos os trabalhadores do mundo espiritual, de todos os benfeitores que dedicam a sua existência em nos auxiliar, em nos amparar e nos orientar. Rogo, Deus Pai, a todos as criaturas humanas, os médicos, que dedicam as suas vidas também a procurar, a achar as fórmulas para amenizar essas dores e essas enfermidades. Obrigada, Senhor. Obrigada por todas as vozes que se ergam, que se levantam em tom mais alto para nos orientar, para trazer mensagens esclarecedoras que nos consolam, que nos orientam e nos devolvem ao caminho reto, transmitindo sempre a mensagem do Mestre Jesus, esse que é a luz em pessoa, modelo e guia que todos nós devemos nos esforçar em seguir. Com esse sentimento, Senhor, eu te digo muito obrigada, Deus Pai, pela oportunidade e por tudo que temos recebido. Que assim seja. Graças a Deus.